Olá, esse é o nosso podcast Escritoras Mundialmente Desconhecidas e hoje nós temos uma convidada muito especial. É a Duda Azeredo, formada em Direito, mas que na pandemia fez uma transição de carreira e agora ela é dona da AZ, né? Uma agência de marketing digital. Mas a menina dos seus olhos mesmo é um clube de leitura, o Porto da Leitura. Duda, seja muito bem-vinda, conta pra gente, fale sobre o seu clube, sobre as suas novidades aí, o que você anda aprontando. Ai, minha filha, aprontar é comigo mesmo, tô fazendo nada bom. O que é esse clube de leitura? Esse clube, ele surgiu durante a pandemia, e acho que na pandemia tava todo mundo sentindo falta de troca, de conversar com outras pessoas, e também eu vim de um tempo em que eu não tava lendo nada, os anos antes da pandemia eu tava louca de trabalho, escritório e tudo mais. E aí decidi fazer alguma coisa pra não só retomar esse meu hábito de leitura, mas também pra ver pessoas, já que a gente tava preso em casa e tal. E aí tudo surgiu com uma enquete no Instagram, bem coisa de quem hoje tá trabalhando com marketing digital. E nisso, mais de 20 pessoas responderam que adorariam participar do clube. E começou como um clube de amigos. E assim foi. Então, o primeiro foi em 2020 e desde então a gente tá seguindo essa toada com o clube. E realmente, você falou, é a menina dos olhos, e é mesmo, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A gente já tá indo pro 6º ano. E, delícia, delícia. E Duda, como é que evoluiu o clube? Eu participei, né, de algumas fases. E só para dar um spoiler aqui, no início eram escritoras brasileiras que a gente leu, ou não. A primeira fase não foi essa, não. A primeira fase, na verdade, foi uma coisa um pouco intuitiva. A gente ia escolhendo em grupo, né? Porque cada um dava sugestões. Conta pra gente, então, como é que foi esse início. Cada participante escolhia um livro, né? E sugeria pro outro. E aí, como é que evoluiu? Em 2020 nasceu assim. Então, a gente tinha ali o grupo, ainda não tinha um ponto de partida, um tema que abraçasse ali tudo. A ideia era, estamos juntos, estamos na pandemia, bora ler, né? Então, a cada mês a gente fazia uma escolha um pouco juntos. Nisso a gente leu Clarice Lispector, a gente leu Agatha Christie, a gente leu o Vargas Llosa, a gente leu bastante coisa, mas sem ter um fio condutor específico. Quando foi o ano de 2022, porque apesar do clube ter nascido em 2020, o primeiro encontro foi em dezembro de 2020. Então, na verdade, começou em 2021, essa coisa da gente ler todos os meses. Quando foi em 2022, eu decidi fazer o tema de viagem pelo mundo. Então, a gente sorteava um país e sorteava também uma pessoa do clube. E essa pessoa fazia a curadoria de livros, a gente votava juntos e no final era até bem legal pra mim também, enquanto curadora, porque eu lia coisas que não estavam no meu radar. A curadoria era coletiva, né? E aí, em 2023 e 2024, é que a gente fez esse recorte pra ler apenas mulheres brasileiras contemporâneas. E aí, a gente leu desde escritoras mundialmente desconhecidas até escritoras que já estão hoje no radar, né? A Aline B, a Mari Carrara, enfim, que já estão na boca do povo leitor brasileiro, né? Interessante isso que você falou, que então, apesar do clube ser seu, a ideia, né, a idealização foi sua, mas assim, tem uma participação colaborativa na escolha, né, do processo, assim, de todas as integrantes, não é uma coisa que fica só ao seu encargo, por exemplo. Eu acho assim, existe um cuidado que é importante ter quando a gente tá ali por trás de um clube de leitura, que é também entender o que o grupo coletivamente gostaria de ler. Não é só o que eu, enquanto leitora, quero... eu li esse livro, achei maravilhoso, vou colocar no clube. É também entender, assim, a nível de formato, a nível de proposta, a nível de temática, o que dá caldo na conversa, mas também ouvir as pessoas do clube. Então, por exemplo, nesse ano, a gente leu mais de um livro que, na verdade, quem sugeriu foi alguém do clube. Ouvindo assim, gente, o que vocês gostariam de ler? A gente foi escolhendo isso juntos e eu acho que o bacana do clube é que a gente acabou formando um grupo ali de amigos também, né? Então, eu acho importante essa troca que não é só eu, enquanto dona ali do clube, simplesmente falar, vamos ler isso. Vamos, né? Acho que essa coisa do coletivo é muito importante. E eu, como participante do clube, às vezes eu não consigo estar direto, mas eu vou e volto, né, Duda? Vou e volto. E eu acho muito interessante
o cuidado que a Duda tem com essa curadoria e com a apresentação mesmo no dia. Ela faz um PowerPoint super caprichado, ela convida, né, quando foi esse período das escritoras brasileiras contemporâneas, ela convidou as escritoras, então elas estavam presentes, né? Acho que a própria Aline, né, já participou. A Aline teve, a Mari Carrara, nossa, tantas outras aí que a gente... A Nara Vidal, foi a Luciana Aparecida. E foi muita gente. A Eliana Marques, né? E tantas outras que depois a gente vai lembrando que ao longo. E teve até um mundialmente conhecido também que esteve, né? Que não foi só as mulheres, né? Mas a gente teve a presença do Ayrton Souza, né? Que ganhou... Prêmio São Paulo, né? Prêmio Sesc, desculpa. E tivemos o Internacional. Essa história é maravilhosa. Essa história que você vai contar daqui a pouco. Que Vocês estão muito chique, gente. Olha o Afonso Cruz. Não, esse Afonso Cruz foi demais. Essa história é muito foi muito marcante. E como é que são esses encontros, assim? Qual é a frequência? Vocês se encontram? É presencial? É online? Como é que é? Os encontros são online. Em geral, são em dias de semana. Geralmente é numa quarta-feira, sempre às 19 horas. A gente se encontra através do Zoom. E a gente de vez em quando faz alguns encontros presenciais. Já fizemos no Rio, já fizemos em São Paulo. Gosto de fazer isso no final do ano pra gente se conhecer, trocar, dar um 3D pras pessoas que a gente vê na tela. Mas em geral, às quartas-feiras às 19 horas pelo Zoom, uma vez por mês. Então a gente lê um livro por mês. Combina, né? O dia, em geral, é nesse, mas tem vezes que é quinta-feira, então não é um dia muito fixo. E a partir daí se encontra. Até porque tem mês que tem feriado, então a gente dá uma mudada. Uhum. E como que faz para participar do seu... Eu sei que é uma pergunta que a gente pode deixar para o final, mas eu tô curiosa, assim. Como que faz para participar? Precisa ter algum pré-requisito para entrar? Qualquer pessoa pode chegar e entrar e fazer parte? O importante é gostar de ler e querer ter com quem conversar sobre isso. Então, as inscrições são feitas lá no Instagram. O Instagram é @portodaleitura. Ali vai ter um linkzinho na bio que você consegue se inscrever, tem todas as informações lá. Existe um valor mensal, é R$30 a mensalidade, mas a gente tem bolsa também, então tudo isso é negociado, conversado. O importante é você estar a fim de ler. E aí, o resto é só chegar. Tá a fim de ler e ali vai ter com quem compartilhar, né? Com certeza. E a Duda também, com a curadoria dela, ela tem conseguido também alguns descontos, tem brinde, cada ano é uma coisa mais bonita do que a outra. E, Duda, vou emendar já uma outra pergunta, né? Pensando já em 2026, o que você está programando para o próximo ano? E depois a gente retoma aqui para você falar alguma coisa pitoresca que já aconteceu. Eu ia até falar dos fatos mais marcantes, mas vamos deixar mais pro final. Tá bom. Tem muitas coisas marcantes. Mas pro ano que vem, assim, a gente já vem de 2 anos em que a gente leu bastante mulheres brasileiras contemporâneas. E esse é um tema que é muito caro pra quem tá no clube. A gente gosta muito de ler as mulheres brasileiras, principalmente as que são mundialmente desconhecidas. Então a gente dá um valor muito grande pra isso. Mas a gente vem de 2 anos apenas lendo isso, sem contar que no início do clube a gente já leu outros livros, né, quando a curadoria era diversificada, de mulheres brasileiras contemporâneas. Então, para esse ano de agora, decidi mudar um pouquinho. E o que a gente vai fazer é retomar um tema que veio em 2022, que é de viagem pelo mundo através dos livros, mas eu fiz um recorte feminino. Então, em 2026, o tema do clube é Vozes Femininas pelo Mundo. E a gente vai ler 12 mulheres de países diversos e também já trazendo um recorte a nível de editoras. Então, eu queria muito priorizar editoras que não sejam big editoras que a gente tem hoje, até para que a gente possa ter uma diversidade de curadoria, uma diversidade de possibilidades dentro do clube, e para que as pessoas do clube conheçam outras editoras, outros trabalhos de curadoria. Arrasou. E eu queria lembrar que outras mulheres que tiveram lá, que foram encontros que eu achei bem marcantes, que foi o da Betânia Pires Amaro, né, com o livro de contos dela, maravilhoso, Ninho. Teve Vanessa Passos, teve Adriana Lomar, né, que eu tô
me recordando aqui. Mas eu queria que você falasse desse encontro que eu acho que foi um dos bem marcantes e assim, improvável, né? Tão improvável que foi o do Afonso Cruz. Me conta a história desde o início. Como é que você conheceu esse homem? Essa história é muito engraçada, porque eu sou muito falante, sou da comunicação, tenho agência de marketing, brinco que eu falo mais que um homem da cobra, mas eu sou tímida também para algumas coisas. Então eu sou toda assim, vou muito com um jeitinho para convidar e sou toda, né, eu nunca chego tipo, oi, tudo bem? Eu tenho um clube de leitura, participa, assim, eu sou bem de, vamos chegar no momento certo, né? E aí, por um tempo, eu morei em Araxá, morei lá por quase 2 anos e teve a FLI Araxá, que é uma festa literária, né? Com convidados internacionais, nacionais, enfim. E o Afonso Cruz era um dos convidados. E eu tinha recém lido o Vamos Comprar um Poeta, que foi inclusive uma indicação de livro que um amigo meu fez. Eu amei o livro, achei interessantíssimo. Ele é um ótimo livro, inclusive, para ser discutido em clube de leitura, porque ele fala do valor da arte, da literatura, da poesia na vida cotidiana e como isso é capaz de transformar uma série, os olhares e a forma como a gente vê o mundo. E o Afonso Cruz estava lá e minha mãe falou, você tem que convidá-lo para o seu clube de leitura. E eu, ai mãe, mas como é que eu vou chegar no cara português? O cara tá em tudo quanto é lugar do mundo. Como é que ele vai nesse clube? Um clube, né, que é mundialmente desconhecido. Como assim e tal? Ela, não, você vai sim, você vai sim, você vai sim. Meio que me empurrou assim na hora do autógrafo e tal. Eu falei, mãe, eu não vou. Aí chega o Lucas, que é meu namorado, e fala, amor, você vai sim. Oi, Afonso, tudo bem? Essa aqui é a Duda, ela tem um clube de leitura e ela queria conversar com você. E aí, isso eu já tava ali, né? Foi. E aí foi. E ele foi um querido, um super querido. Falou, claro que eu vou e tal, e participou. E foi um encontro super legal, ele tava lá na casa dele. E aí eu lembro, minha mãe sempre faz esse comentário, porque ela participa. Ele tava com uma câmera, a webcam dele, que ela 360, né? Tinha uma coisa de movimento. Então, enquanto você falava, ela ia captando, assim, o seu ângulo. E nisso, atrás dele, era um 360 da biblioteca dele, gigante. E a gente ficava ouvindo ele falar com sotaque português, o que também, né, a gente ali tentando captar o máximo que ele vinha falando, e ao mesmo tempo, aquela biblioteca, assim, gente, foi um negócio, foi maravilhoso. Não sabia se olhava o livro, ia atacar minha labirintite, porque eu não sabia se eu ia olhar o livro. Prestar atenção nele ou se olhava a casa, né? Ou na biblioteca e a estante dele, que a gente ficou todo mundo com inveja. Mas Duda, interessante você falar disso, né, porque assim, o clube de leitura, ele vai além da leitura. Então, e eu queria até que você falasse sobre isso, a importância desses encontros, porque eu ouvi até uma amiga falar uma vez que ela participava de um clube de leitura porque era terapêutico. Então, assim, das transformações que acontecem nesse lugar. Por exemplo, vocês tiveram a presença, né, de um escritor famoso, falando do trabalho dele. Eu imagino que isso, além de ser inspirador, também mostra uma questão de humildade, de se dedicar, de estar ali presente, falando com leitores, né? Não escritoras, assim. Mas, assim, além da leitura, de promover a leitura, o que mais esses encontros, assim, você percebe, tanto em você, como nas participantes? Aliás, eu tô falando nas participantes, é um clube só de mulheres? Não, temos homens, todos. Sim. Então não é exclusivo para mulheres. Não. Então, você percebe, assim, além da leitura, como esses encontros promovem um bem-estar, uma saúde mental também, física e mental para essas pessoas? Total, eu brinco que não é terapia, mas é terapêutica, né? A gente... eu acho que tudo que se constrói no coletivo, na verdade, tem muito esse poder. Porque quando a gente conversa sobre histórias que nos tocaram e cada um traz um pouco do isso aqui me tocou nesse lugar, isso aqui eu gostei disso, isso aqui eu não gostei tanto disso, aí o outro vem e traz um outro ponto de vista. Todas essas conversas coletivas, elas também tocam em sentimentos humanos, em questões nossas. E o que eu acho interessante é que a leitura faz a gente expandir o olhar. E quando a gente está falando aqui dessa coisa de leituras pelo mundo, a gente expande o olhar, inclusive, para outras culturas, para outras verdades, para outras situações. E isso faz a gente questionar muita coisa. E quando esse questionamento é coletivo, isso é muito poderoso, né? Então, eu gosto de dizer que ali a gente também fala da nossa vida. Então, a gente vai tendo uma intimidade, que não é uma intimidade de, então vou sair falando das minhas coisas e tal, mas uma intimidade de
visões, assim, uma intimidade de troca, de profundidade de troca. Agora, fazendo um outro comentário, puxando daquilo que você falou antes, é curioso, mas não surpreende, porque não é um clube só de mulheres, mas 99,9% das participantes são mulheres, né? E rola rilia, assim, polêmica? Rola. Rola. Senão não tem graça. Rola. E eu acho que o legal, assim, do clube é que a gente tem um espaço muito, muito gostoso pra falar, não gostei disso aqui, ou isso aqui podia... Quando a gente estava recebendo os autores, né, junto com a gente tinha muito esse cuidado de, assim, vamos falar aqui da troca com o autor, vamos falar das coisas que nos tocaram e tal. E não trazia nenhum nível de crítica, nem nada disso. Mas, por exemplo, esse ano a gente leu um livro que eu acho que é um livro polemiçaço, assim, nem sei se essa palavra existe, acabei de inventar. Tá. Mas super polêmico, que chama De Quatro, de uma autora que chama Miranda July. E é um livro que fala de menopausa, dos fogachos, dos sentimentos todos que vêm na menopausa. E é um livro que tem uma linha de, assim, é uma personagem que a gente ficou numa coisa assim, ao mesmo tempo em que ela é uma mulher que fala muito de liberdade, de descobrir, de entender essa coisa do desejo feminino durante a menopausa e tudo mais, também é um livro um pouco pobre menina rica branca, assim, sabe? Então a gente vai trazendo essas coisas e vai, eu achei isso aqui muito interessante, eu achei isso aqui menos interessante, e no final foi um livro que dividiu opiniões no clube, aquela coisa 50% amou, 50% odiou, mas que é um livro que a gente não passa um encontro sem se lembrar da conversa. Isso é muito legal também no clube, porque às vezes, quando você tá num clube de leitura, muitas vezes você vai ler um livro que não foi o livro que você escolheu pra ler naquele mês. E aí você pode, no caso do meu clube, você não precisa ter lido pra participar da conversa, ainda que muito possivelmente vai ter spoiler ali, né? Então você não pode ser imune a spoiler. E o que acontece muitas vezes é que se você não gostou do livro, de alguma forma aquela conversa fica pra você. E se você gostou do livro, aquilo ali é muito legal porque você conversa com outras pessoas que gostaram. E se você não gostou, às vezes você encontra uma pessoa que também não gostou. Então, isso é muito bacana, assim, de você estar num clube. Você consegue... Eu falei expandir o olhar várias vezes, mas é porque eu acho que isso traduz muito bem o que é. Você consegue, inclusive... Mesmo que você não tenha lido o livro, falar de coisas e trocar experiências ali no encontro que vão muito além, é muito gostoso. E Duda, que tipo de transformação o clube trouxe para você? Nossa, tantas. Eu acho que individualmente ele me fez ser um pouco mais melhor ouvinte. Eu acho que desde que eu comecei a fazer esse clube, eu também melhorei a minha capacidade de pegar a percepção do outro, entender o que ele entendeu de determinada situação e, enfim, acho que me tornou uma pessoa que ouve melhor, mas também me tornou uma pessoa que prioriza momentos de tranquilidade no dia a dia. Porque a gente tá nessa coisa louca de trabalho e mundo da internet, eu trabalho com rede social. E é claro que existe uma coisa, nossa, ego e tal. Eu queria muito que o meu conteúdo de livro, né, chegasse para mais pessoas e tal. Mas ao mesmo tempo, esse espaço do Clube do Livro se tornou um espaço meio sagrado, assim, para mim, de aqui eu não preciso necessariamente performar. Se é que sabe de marketing, se é que sabe... Ali é um lugar para eu fazer... Eu chamo até... Eu não faço, é o seu lazer. Eu falo que eu não faço resenhas literárias. Eu faço diário de leituras, porque vai muito da minha percepção, né? E ao mesmo tempo, o fato de eu conduzir um clube de leitura me fez com que eu me obrigasse eu preciso ler no meu dia a dia, com constância, e esse horário da leitura é sagrado para mim. Então, já tem 6 anos... que tem meses que é um pouco menos, tem meses que é um pouco mais, mas que 6 horas da manhã eu tô ali passando meu café e lendo alguma coisa. E era isso que eu ia te perguntar, porque, Duda, além de você estar nesse clube, né, de você ter que administrar o seu tempo de leitura, igual você falou, um tempo que você se dá. Você é dona da AZ, que é uma agência de marketing. A Duda faz o nosso material aqui do Escritoras Mundialmente Desconhecidas. Tudo que vocês veem publicado lá, bonitinho, é a Duda e a equipe dela, da AZ. Então, assim, você vende café, é representante de cafés especiais, não é, Duda? A gente vai deixar tudo descrito. Mas eu queria saber como é que você faz para administrar seu tempo. Porque, assim, pra gente que escreve...
Pelo menos essa é a desculpa que os meus leitores me dão. Olha, não tive tempo ainda de ler seu livro. Então, assim, exige muita disciplina você trabalhar o seu tempo para se dedicar à leitura. Como você falou, não é o seu trabalho, é o seu lazer. Você se deu esse tempo. Então, assim, que dica você dá para quem quer começar a ter um tempo para ler, administrar, né, esse tempo e não deixar que a leitura passe assim, né, que não tenham esse tempo para leitura? Que você o que você faz? Eu acho que tem algumas coisas aí, assim. Primeiro que eu acho que a gente tá numa sociedade hoje, principalmente com essa era da internet, da informação, que valoriza muito essa questão da produtividade. Então, a gente tá numa coisa em que o nosso tempo, ele precisa ser produtivo. Então, se eu tô acordada, eu preciso ou estar lendo, ou fazendo, ou correndo, ou malhando no crossfit, tem ou fazendo alguma podcast, coisa. ou bebendo 2 litros de água e marcando check, né? Eu acho que a primeira coisa é: você quer ler mais? Isso é uma coisa que você quer pra você porque vai te fazer bem, porque você gosta de ler? Ou você quer ler mais porque é bonito no Instagram? Então, isso é uma primeira coisa. A partir do momento em que você define assim, não, isso é uma coisa que eu quero fazer porque quero ampliar minha visão de mundo, quero conhecer novas culturas, gosto de ler, ou se não, quero criar esse prazer de ler porque acho que seria algo importante pra mim. Aí é uma questão de constância e prioridade. E quando a gente fala de constância e prioridade, é bem naquela mesma linha do exercício físico, né? Tem dias que você vai fazer seu treino ali no máximo e vai segurar tantos quilos e vai bater seus recordes pessoais. Se você é da corrida, vai ser o dia que tem o pace, não sei do que lá, não sei do que. E tem o dia que você vai fazer menos. Tem o dia que você não vai conseguir ir. Eu acho que isso é muito da constância também. Eu vejo muito, chega agora no final do ano, a gente tá gravando aqui em dezembro. Ai, quantos livros você leu esse ano? 52, 33. Maravilhoso. Eu li, acho que uns 30 e poucos livros esse mês, talvez um pouquinho mais. Mas isso não é uma competição de quem lê mais, né? Isso é assim... Você leu 30 livros em um mês? Ou um ano? Não, em um Ai, ano. um ano. É que ela falou mês. Impossível. Aquela assim... Não, mas eu acho que você leu 50 livros esse ano. Eu não sei. Eu acho que sim. Por aí, porque eu também fico lendo muita coisa pra fazer curadoria e tal. Mas eu acho que a minha dica principal pra você, assim, se você quer voltar a ler ou você quer começar a ler, pode parecer que eu tô puxando sardinha pra mim, mas tem outros clubes maravilhosos, inclusive eu participo de outros clubes, não só do meu. Participar de um clube ajuda muito, porque você tem ali pessoas pra trocar, e isso faz com que... E também tem uma data pra falar do encontro, então isso meio que te força, assim, eu quero ler, pra participar dessa conversa envolvida com o tema. Porque é o que eu falo, não precisa ter lido o livro para participar do encontro, mas quando você lê é melhor, né? Porque você pega o contexto, você pega as coisas que as pessoas estão falando nas entrelinhas, enfim. Então, participar de um clube é muito bom. Agora, se você não quer, porque o clube pede essa coisa de um certo compromisso com o horário, com o dia e tal, coloca um horário para você. O melhor horário para mim é de manhã, mas isso sou eu. Tem gente que prefere uma pausa do almoço, tem gente que leva na bolsa para ler durante o deslocamento. Então, é definir em que momentos do dia você consegue ler, se isso é prioridade para você, e aí colocar na agenda. E quais são os seus planos agora para esse 2026 que tá vindo aí? O que você pretende fazer? Eu quero ler não mais, mas melhor. Eu acho que eu entrei numas, assim, principalmente ali 2023, 2024, em que eu tava assim, eu quero viver de literatura. E eu acho que eu vou para sempre, de alguma forma, viver de literatura, porque a literatura, ela faz parte de quem eu sou. Não importa se isso vai ser o meu trabalho, se isso vai me dar uma renda ou não, né? Mas eu tava um pouco nessa pira, assim, acho que entramos também num momento em que isso tava um pouco... Não sei se era a minha bolha, mas estava um pouco na moda. Eu tava numa coisa de, eu quero viver disso aqui, porque eu quero viver de uma coisa que me dá prazer e tal. E sabe aquela coisa que todo mundo fala aí, que é uma grande verdade? Quando você começa a trabalhar com aquilo que você ama, temos nossas dificuldades. Você começa a amar um pouco menos. Será que eu amo mesmo? Será que eu amo tanto isso? Mas eu fiquei numas um pouco de... E eu comecei a ler coisas muito pensando em o que vai fazer sentido pra colocar, pra fazer, o que é o hype, nananã. E eu fui perdendo um pouco daquela coisa do encantamento com os livros que eu tava afim de ler, ou afim de discutir, ou mesmo a percepção fina de ouvido de... Tem uma pessoa aqui que me indicou um livro, vamos ler juntos, ou pessoal, como é que tá aí? Enfim, então eu sinto que pra 2026 o meu foco eu quero ler melhor.
E ler melhor significa ler o que tá me chamando na estante, ler o que eu sinto que tem uma discussão interessante e menos o que tá ali Hypando, né? Hypando. E interessante, né, Marcele? Marcele tá quietinha hoje, gente, que eu acho que ela tá emocionada, porque a Duda Azeredo é filha da Marcele Azeredo. Mas aí, aqui normalmente a gente entrevista escritoras mundialmente desconhecidas. E hoje nós estamos entrevistando uma leitora mundialmente desconhecida. Não tão desconhecida, que ela tem um clube de leitura. Mas aí eu tenho uma dúvida. Essa leitora assídua, apaixonada que você é, pode, assim, vir a ser uma escritora? Esse é o sonho da minha vida, na verdade. Eu acho que eu escrevo desde muito novinha. Eu tenho um livro que tá no forno há 70 milhões de anos e eu tô nessa de... Eu acho que aquilo que eu comentei, né, de que ali em 2020... De 2021 a 2024, eu fiquei muito numa pira de eu quero escrever meu livro e ele precisa ser assim. E aí fiz mentoria com não sei quem, fiz um monte de coisa, oficina. E foi tudo muito maravilhoso. Me trouxe muitas coisas interessantes pra minha escrita. Me amadureceu enquanto escritora, me amadureceu enquanto leitora. Mas no final eu tava com uma sensação de... eu não tô fazendo o que eu... Não tô seguindo um pouco minha intuição, não tô fazendo o que eu tô com tanto medo de colocar isso no mundo e da percepção que virá disso e tudo mais, que eu tô deixando outras pessoas dizerem o que eu tenho que fazer na minha escrita. Você não tá curtindo, né? Eu não tô curtindo esse processo. E é claro que o processo de escrita, ele é um trabalho, eu não quero fazer isso de qualquer jeito, eu quero ter um cuidado com forma e tal... Mas eu quero curtir também esse processo, porque o trabalho que me sustenta eu já tenho, né? A escrita, ela é de um outro lugar, de uma outra ordem, que pode vir a ser uma outra renda, uma outra coisa, mas não é isso que pra mim agora, nesse momento, é o mais importante que ela seja. Então eu dei uma pausa, deixei o livro um pouquinho na gaveta, mas porque pra esse ano de 2026, todas as minhas... os astros se alinharem, a ideia é que isso vire um projeto pra eu ir cuidando, né? Pra eu ir levando... com seriedade, mas também com leveza, assim. Sem aquela coisa de, eu vou fazer então mentoria, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e a oficina tal, saiu a oficina outra, vou fazer... Porque aquilo tava me deixando desesperada, assim. E Duda, onde você descobre, né, essas editoras independentes, enfim, coisas que eu nunca tinha ouvido falar? E é verdade, porque a gente... Como é que você... descobre isso? Como é que você gosta de procurar onde? É indicação? É você andando aí pelas livrarias? Enfim, como é indo em eventos literários? Como é que tem chegado para você esses nomes independentes, né? Para que você tem procurado trazer também para sua curadoria? Eu acho que é um mix disso tudo que você falou. Mas se tem uma coisa que a internet é maravilhosa, é na possibilidade de você se conectar com coisas que você nem imaginava, né? Então, eu digo que o meu Instagram do Posto da Leitura é o meu cantinho preferido da internet, porque o algoritmo fez muito bem o seu trabalho e fica me mandando coisas muito legais, né? E eu conheci criadores de conteúdo e pessoas que falam de literatura muito legais ali. Então, vão tudo ancorando nesse porto. Que bom. E aí o que acontece é que muita coisa vem dali, muita coisa eu vejo que alguém comentou e aí eu fico, nossa, isso aqui deve ser muito legal. E o que eu acho mais maravilhoso disso é que essa percepção, ela vem a partir da percepção de alguém, né? A resenha que alguém escreveu, o diário de leitura que alguém escreveu, e aquilo te dá mais vontade de ler. E aí eu vou lá procurar e tal. Isso aconteceu, por exemplo, um dos escritores que eu mais gosto no mundo, e o pessoal do clube adora me zoar um pouco disso, porque ele é um cara que eu adoro, mas ele é super narcisista, é o Carrer. E eu descobri o Carrer por causa do Instagram, né? Uma pessoa que eu sigo e tal postou, falei, nossa, isso aqui deve ser interessante. Depois a Aline Bey postou, depois uma outra pessoa que eu sigo postou, eu fui ler, falei, o que é isso? E adorei, né? Então vem muito do Instagram, das trocas que eu fiz online. Vem muito de ir às livrarias. Eu sou aquela pessoa meio ratinho de livraria que gosta de ir, futricar e quando eu compro um livro em livraria, geralmente é porque eu li a sinopse, folheei e o livro me chamou de alguma forma. Não necessariamente porque tá ali, né? Eu fico horas em livraria se deixar. Em feiras literárias, em encontros, quando eu conheço autores, indicação de amigos. Então, acho que vai bem por aí. Maravilhosa essa garota, gente. Eita! Então, se você tem interesse em participar de um clube de leitura, fale com a Duda. Onde, Duda, que a gente acha você? @Porto da Leitura ou no meu pessoal, que é Duda Azeredo com um A só, Duda Azeredo.
Tá certo. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, agradecer. Acho que ler é muito transformador. Eu gosto muito. A gente tá numa fase agora de receber mais pessoas no clube, mais leitores. Mas o que eu acho mais maneiro, pra usar a expressão mais carioca possível, é que a gente virou um grande grupo de amigos. Então ali a gente conversa e, cara, não tem nada mais gostoso, na minha percepção, do que você ouvir uma pessoa falar daquilo que ela gosta. Porque ela fala com brilho no olho. É verdade. E aí, lá no clube... E dá pra ver esse brilho no seu olho. Assim como dá pra ver... Eu me lembro a gente aqui. na Bienal e essa menina... Eu babando aqui. A mãe babando ali, e a gente na Bienal e essa Duda correndo pra lá com as bolsinhas dela cheia de livro. E aí enchia de livro e colocava mais livro. Falei, gente, ela parecia uma criança no play. Sim. A Duda parece estar na Disney, né? Quando tá dentro de uma livraria ou num ambiente literário, né? E, assim, eu acho incrível isso, né? Porque todo mundo fala assim, é a mãe, né, que passa para os filhos O hábito da leitura. Eu vou te dizer que aqui foi um pouco ao contrário. Assim, eu tenho hoje hábito de leitura mais, né, assim, muito por causa dela, pelas indicações, por causa do Porto, né? Porque esse ambiente que ela falou. E, assim, um ambiente sem julgamento, sabe? Você pode falar o que você quiser. Então, lógico que eu incentivei, né, as minhas filhas muito a leitura, elas sempre tiveram exemplo em casa de pai e mãe lendo, mas hoje é uma leitura com sentido, né? E eu vou Muito mais confessar sentido. uma coisa. Eu nunca participei de um clube de leitura. Olha aí o chamado do universo. Eu não tenho preconceito de clube de leitura, nem de clube de escrita. Eu só nunca participei. Assim, a gente fala que é tempo, mas acho que não. Tempo você administra, né? Mas eu tenho curiosidade, assim, porque eu tenho uma coisa que eu chamo de abstinência literária. Quando eu gosto muito de um livro que eu li, eu fico semanas pensando nesse livro, querendo falar sobre esse livro e quase sofrendo, sabe? Eu sou uma romântica inveterada. Eu fico, meu Deus, eu quero falar. Então, eu imagino que num clube de livro, num clube de leitura, eu possa sanar essa minha... compartilhar, né? Não, e a gente tem um grupo de WhatsApp, e eu tenho uma pinimba com um grupo de WhatsApp, porque eu não gosto daquele negócio que fica plim, 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 plim o dia inteiro, né? Mas o nosso grupo de WhatsApp é um grupo contido, eu juro. E aí mas é gostoso, porque às vezes você tá ali no seu trabalho, na sua vida, fazendo suas coisas, de repente pipoca alguém. Gente, não acredito, quando essa vem o personagem fez isso assim, não acredito. ou senão, gente, acabei de ler um livro, que não é do clube, mas é outro. Maravilhoso, vocês têm que ler e começa, ai meu Deus, aí o pessoal compra, aí depois vira um outro clube, um clube dentro do clube, um assim, clube paralelo. e aí então é muito gostoso quando, enfim, então, ainda que você não consiga acompanhar, não consegui ler os 12 livros, tá tudo bem, assim, ali você vai ter Eu não vou ser linchada, mandada embora. Ali você tem com quem conversar até do livro que você leu por acaso ali, enfim, é muito bom. Não, e também você comparar, vou né? trabalhar isso. Um livro com outro. Esse livro aqui me lembrou o outro livro ali, entendeu? É muito legal quando a gente chega nessas... eu vou trabalhar essa falha na minha formação. E conexões. Faz favor, viu? Vou trabalhar. E uma outra coisa que eu faço também, que quando eu gosto muito do livro, eu aplaudo quando eu tenho... Eu termino de ler, eu aplaudo o livro. Aí, às vezes, eu quero compartilhar isso com alguém sem me sentir tonta. E eu não compartilho, porque eu falo, não vou falar isso pra ninguém. Agora eu tô falando aqui, né, gente? Então, se você é igual a mim, não se sinta sozinho. Mas eu vou pensar com carinho no clube de leitura, no clube de escrita, não. De leitura. Porque a escrita, eu acho que ainda é um processo solitário, assim. Sei lá, não sei. Por toda a leitura, curadoria de Duda Zeredo, só vem, tá? Por favor. Só vem. E tem o clube de escrita da Marcele também. Tem também. Tem também. Quem quiser também só vem. Como é que é o nome do seu clube de escrita? Palavra Livre. É Palavra Livre. Duda Zeredo, o desafio é você responder numa palavra só. Logo eu? Já, papuf. Cada vez que ela responder mais que uma palavra, a gente tira um ponto. Vamos lá, Duda. Batata quente, momento batata quente. Resuma em uma palavra só, uma autora que você queria que todo mundo conhecesse. Meu Deus. Não conheço. Toni Morrison. Um país de onde você adoraria ter mais autoras.
Um país, deixa eu ver, vou falar um país que eu nunca li nada. Myanmar, nunca li nada do Myanmar. Uma editora que mora no seu coração? Autêntica Contemporânea. É um braço da Autêntica. Viu, Autêntica? Quer patrocinar a gente ou a Duda? Por favor, me mandem livrinhos, não recebidos. Um livro que você devorou em poucos dias. O último que eu devorei em poucos dias foi Retorno à Haifa. É de um autor palestino, da Tabla. Nem dava pra falar em uma palavra só, né? Tá bom, mas tá rápido, tá valendo. Um livro que te faz chorar. Talvez você deva conversar com alguém. Você vai gostar. Um livro que você releria feliz da vida. Flecha, da Matilde Campilho. Uma capa linda que ganhou seu coração. Mata Doce, da Luciane. PDF ou papel? Papel. Escrever no papel. Fazer 1000 anotações no papel. Leitura com silêncio ou com música de fundo? Silêncio. Melhor horário para ler? Manhã. Uma palavra que define o clube do livro pra você. Afeto. Uma autora que você sonha trazer pro clube. Vale viva ou morta? Viva ou morta? Lígia Fagundes Telles. Um livro que você não terminou e tá tudo bem. Livro Lolita. Não terminei. E tá quê? tudo bem. É um livro genial, né? E Genial. muito perturbador. Mas é um personagem desculpa, difícil. purei a batata quente, queimou. Mas é um personagem que É vai... muito difícil, Lolita. Tá vendo como eu deveria participar de um clube de leitura? Porque eu queria falar sobre Lolita. Mas leia Lolita inteira. É um livro que saiu, inclusive, numa edição nova agora da Record, e que é sobre um clube de leitura de uma professora no Irã. E eles estão lendo Lolita. É maravilhoso esse livro. Eu li Lolita inteira e reli Lolita inteira. E olha, Difícil. 10/10? 300. O que não pode faltar no encontro do clube? Vinho. Eu vou participar desse clube. Um sentimento que a leitura coletiva te traz. Pertencimento. Literatura é. Uma maior paixão. Ai. Agora a pergunta difícil. Vamos lá. Um livro que mudou a sua forma de ver o mundo. São tantos. Muitos. Mas muitos. Acho que todo livro muda a forma que eu vejo o mundo todos os dias. Todo livro, de alguma forma, me traz alguma coisa que altera a forma que eu vejo o mundo. Não Todos. consegue escolher um? A resposta é todos. Todos. Não consigo escolher um. Até Lolita que você Até não leu. Lolita. Até Ela tá Lolita. no sofrimento, gente. É. Gente, mas falando de Lolita, eu acho que foi o livro mais perturbador que eu li. O mais Com certeza. difícil. Mais difícil. Mais Eu não perturbador. consegui terminar. E olha que eu li por um interesse, assim, da psicologia mesmo, assim, sabe? Um interesse com olhar, tentando ter um olhar de psicanalista, olhando pra, sabe? Mas olha, ele é belo, ele é triste, ele é repugnante, ele é revoltante, é genial. Sei Tudo lá. isso ao mesmo tempo. Ó, gente, vou falar Misturado uma e coisa. sacudido. Se bobear, nós vamos ficar aqui até amanhã mesmo, falando vambora. de livro. Tá certo, Duda. Muito obrigada. Obrigada viu, a vocês. pela sua presença Muito aqui no gostoso. Escritoras Mundialmente Desconhecidas. A próxima vez a gente te entrevista como escritora e leitora. Isso vai acontecer. Vai, com acontecer. certeza. Talvez em 2050. Não, Vai. não. Por favor, você puxa um pouquinho pra cá, tá? E é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Marcela, Obrigada, pela Elis. Foi parceria. ótimo. Duda, foi ótimo. uma delícia você estar aqui, tá? Até a próxima. Até a próxima.